Nossa programação. Amanhã ele pode... aí, Oscar, amanhã você pode disponibilizar algumas peças de ponta de estoque para a gente sortear entre o público? Então, eu gostaria de lembrar que esse evento está sendo transmitido pelo YouTube do INEA. Nossos agradecimentos e obrigado pela participação de vocês de forma remota. Na sequência, estamos prontos? Sim. Bom, na sequência, eu gostaria de falar sobre a moda sustentável. Mais moda, menos lixo. Gostaria de convidar aqui a mediadora desse próximo painel, ela que é consultora de moda da Mais Que Isso. Por gentileza, vem para cá a senhora Patrícia Rodrigues. Desculpa, é por lá que sobe depois, tá? Porque aqui vai ficar apertado. Tem toda a razão. Tá bom, querida? Vem para cá também, ela que é CEO da Moda Verde, por gentileza, Iamê Reis. Iamê, prazer. Ele que é CEO da CIA, Paulo Correia. Pesquisadora de moda sustentável, circular e criadora do projeto Desconsumo. Vem para cá, Gilda Fernandes. Proprietária da Santa Resistência, por gentileza, Mônica Sampaio. O Paulo está bendito ou fruta entre as mulheres? Analista de sustentabilidade sênior do Grupo Soma, por gentileza, Ana Carolina Poier. Não, já estava certo. Já estava certo, não precisava de outra. É porque nós temos uma outra participante desse painel que ela está de forma remota. A Tássia Abril, ela é Head de Sustentabilidade e Comunicação Corporativa do Grupo Soma e membro do Comitê de Sustentabilidade do Pacto Global da ONU no Brasil. Ela de forma remota. Patrícia Rodrigues, você comanda, por gentileza. Meu Deus, que responsabilidade. Gente, bom dia. Eu cheguei aqui nervosa com a responsabilidade. Olha meu painel, gente. Por favor, um minuto de atenção para o meu painel, essas pessoas maravilhosas. E aí eu continuo nervosa? Sim, mas fiquei emocionadíssima com Caiçara. Já me emocionei 2 vezes hoje. Emocionar, leia-se secar o cantinho do olho para a maquiagem não borrar. E com a fala de abertura, que disse que o que vai mudar o mundo é o afeto. Gente, eu estava certo o tempo todo. Rachel Maia, maravilhosa. Por que você está longe de mim se você é do meu painel, diva? É absoluta. Claro que é, por favor. O que é isso? O que é isso? Uma diva dessa? Por favor, você vem agora. Vamos todos seguir você com os olhos até aqui. Hã? É o primeiro nome. Exato. Amiga. Agora vem a pleníssima. Vem a pleníssima, maravilha. Palmas para a Rachel Maia. Foi de propósito, Rachel. Fiquei tão estarrecida com o filme do Caiçara que eu nem lembrei nada disso. Foi para você fazer essa entrada triunfante, diva maravilhosa. Muito bom. Pronto, estamos completíssimos agora. Então vamos lá, vou me apresentar muito rapidamente, porque eu acho que explicar o que eu faço vai dar para vocês o recorte do tom das perguntas que eu selecionei para fazer para esse grupo incrível aqui, tá? Eu sou a Paty Rodrigues, eu sou publicitária de formação, eu trabalho com marketing, branding e relacionamento há quase 30 anos. Há 9 anos eu montei a minha empresa, que se chama Mais Que Isso. E a Mais Que Isso, a missão da Mais, eu fiquei muito, além do Caiçara, eu fiquei emocionada com a fala de abertura que disse que o que vai mudar o mundo é o afeto. Isso me tocou profundamente, porque a Mais Que Isso existe para ajudar as marcas a repensarem o seu propósito,
através dos relacionamentos. O que a gente acredita que constrói marca é cuidar de gente. Cuidar de quem compra, cuidar de quem trabalha com a gente, toda a sua rede, todo o ecossistema de relacionamentos que uma marca precisa nutrir. E é isso que vai garantir que esse propósito não seja só um exercício de vaidade. O que pessoas... Nem um vídeo bonito no TikTok, né? Que os manifestos das marcas realmente estejam inspirados para gerar valor para as pessoas. E isso a gente faz através das relações. É isso que a minha empresa faz. Então, essa frase de abertura que diz que o que vai mudar o mundo é o afeto, talvez seja a minha próxima tatuagem? Talvez. Bom, fiquei com essa responsabilidade enorme aqui. E aí preparei uma pergunta de abertura para cada um, mas eu vou começar agradecendo e apresentando aqui os palestrantes, os painelistas, né, que é um nome que sempre me desafia. Mônica Sampaio, maravilhosa, engenheira elétrica. Bom dia. Mônica Sampaio virou a chave da sua vida quando, aos 45 anos, tendo construído uma carreira bem-sucedida ao longo de 2 décadas, uma das primeiras mulheres pretas engenheiras da Varig, passou também por multinacionais e pelo Exército Brasileiro como chefe do Departamento de Engenharia, criou a marca Santa Resistência, com design autoral e estampas exclusivas que contam histórias através das suas memórias afetivas do recôncavo e protagonismo feminino. Mônica, muito bem-vinda. Gente, é um prazer enorme estar aqui falando de um assunto super importante, pertinente. Eu estava sentada escutando a minha grande referência, né? Referências aqui na moda que nós temos. E eu acho que no momento que nós estamos vivendo de tanto retrocesso, de negacionismo, isso que está acontecendo aqui, através dessa pessoa belíssima que ela está fazendo, eu acredito que nós estejamos levantando a voz, ecoando como um fronte. Nós somos a frente de batalha contra tudo isso que está acontecendo. É o futuro que a gente pensa para as nossas gerações. Então, eu estou super agradecida, super feliz de estar aqui. Podem me chamar mais vezes. Ai, que linda, gente. Mônica, parabéns. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua trajetória, pela sua marca. E eu vou começar fazendo uma pergunta para você, então. Pois é, né? Quando a gente vê uma marca que tem uma potência autoral, criativa, genuína, tão forte, né? A gente olha e é uma fonte de criatividade, com autoralidade incrível, impactante. Não tem como se impressionar pelo trabalho. E aí, Mônica, a minha pergunta para você é a seguinte. Toda vez que eu vejo uma marca tão criativa e tão interessante, tão incrível como a sua, eu penso que ela acaba sendo fruto, né, das referências pessoais, né, do repertório do criador, né, do estilista, enfim. Por outro lado, quando a gente fala de sustentabilidade, infelizmente, na moda, não é um assunto... É um assunto relativamente recente na prática, na aplicação prática do processo criativo, né? Como é que é para você, como é que você enxerga esse equilíbrio entre criatividade, liberdade de expressão, né, e sustentabilidade? Pensar sustentável no processo criativo é um desafio ou é um ponto de partida para você? Como é que você vê isso hoje? Compartilha com a gente. Com essa visão de futuro, eu sempre pensei na Santa Resistência, nessa construção dela dessa forma. Tanto é que eu já começo como uma marca slow fashion, né, já com essa preocupação em não poluir tanto o ambiente. A gente costuma fazer 2 coleções por ano e uma coleção enxuta, então já é uma grande preocupação. Estou na contramão, né, desse consumo desenfreado. As pessoas têm que ter consciência no seu consumo. Então, a minha preocupação são marcas, são peças duráveis, que eu faço parte do movimento Sou de Algodão, que é um movimento no Brasil, né, que eu tenho esse compromisso de ter 70% das minhas peças em algodão. Um dos lemas da Santa Resistência é moda feita com calma e com alma. Então, quando você fala em calma, você está falando exatamente nesse pensamento sustentável, né? E quando você fala em alma, estão nos pilares do SG, né, que é o social, com a alma, onde toda a minha cadeia de produção ela é justa, ela é transparente. A Santa Resistência ela é no Rio de Janeiro, eu moro na Ilha do Governador. As minhas costureiras são de um coletivo da Maré,
né? Então, a gente já se preocupa, impacta positivamente toda essa rede, né, de mulheres. Então, quando eu penso em sustentabilidade, eu estou pensando exatamente nisso, em todos esses pilares. E também os meus parceiros, eu tenho grandes parceiros, inclusive a Farm, que está aqui, é uma grande parceira da Santa Resistência. Os tecidos nossos, a gente procura construção das peças com indústrias preocupadas exatamente com esse impacto, com a sustentabilidade, né? Então, são tecidos certificados. Não consigo tanto assim, que a gente sabe que a prática sustentável, a gente não consegue ser 100% sustentável no Brasil e no mundo, porque a gente não consegue trazer isso para o produto final e repassar para os consumidores. Mas a minha visão é essa. Eu acho que estar sentada num local com esse painel, né, tendo o Oscar e a Mê, todos vocês, a Rachel, é que eu estou fazendo o dever de casa direitinho. Maravilhosa. Obrigada, meu amor. Obrigada, Incrível. gente. Imagina. Você já fez a deixa aqui, falou da Farm, Grupo Soma, já vou passar para Carol. Carol Poies, falei certo? Poies. Carol, maravilhosa. Deixa eu apresentar a Carol para vocês também. Carol, habilitada em jornalismo pela PUC-Rio, pós-graduada em meio ambiente e sustentabilidade pela Fundação Getúlio Vargas, já trabalhou na produção de conteúdo da Menos um Lixo e hoje atua na área de SG do Grupo Soma, tendo interface direta com as marcas do grupo. Bem-vinda, Carol. Obrigada por você estar aqui, viu? Tem microfone para você? Tem aqui. Lindália resolve tudo. Não há nada que essa mulher não resolva, gente. Já chegou. Obrigada, meu amor. Carol, pergunta para você. Quando a gente pensa, vou fazer um recorte aqui para falar de posicionamento de marca, né? Quando a gente fala de branding, de posicionamento de marca, a gente entende que cada vez mais pensar em propósito é um fator de diferenciação, né, para as marcas, não só do ponto de vista de atratividade para o mercado consumidor, mas também para tornar essas marcas empregadoras, né, mais visíveis, mais relevantes, né, mais interessantes para uma nova geração de trabalho que ainda bem pensa mais sustentável já desde a origem, né, do que a minha, por exemplo. E aí eu queria te ouvir nessa sua trajetória, pensando na sua trajetória até aqui, né, e também na sua rede de relacionamentos, no Soma, enfim, o quanto você acha que, a gente sempre fala disso, tem algum viés de privilégio, né, que é o jovem que efetivamente pode escolher trabalhar numa empresa que comunga com os mesmos valores pessoais dele, né? Então, feito este recorte. Mas como é que você enxerga na efetividade disso hoje? Você acha que realmente marcas que levam sustentabilidade a sério, elas atraem muito mais forças de trabalho dos jovens, geração Z, enfim, e uma vez estando nessas marcas, vocês acham que isso muda o game do engajamento desses colaboradores? Como é que você vê isso hoje no Soma? E obrigada mais uma vez. Bom dia a todos. Estão ouvindo? Sim. Tá certinho? Tá? Estão ouvindo a Carol? Sim, estamos então, tá bom. Mais pertinho, assim. Show, prazer, gente. Bom dia a todos. A Rachel Maia passou aqui e me passou um filme na cabeça junto, porque a área de sustentabilidade do Grupo Soma, ela tem 3 anos, ela fez 3 anos em abril. E aí eu lembrei que há 2 anos atrás, ou um pouco mais, quando ela era conselheira lá... 3 anos. Isso. Literalmente. A gente estava construindo a política de sustentabilidade. Construímos então, assim, construímos. Muita coisa aconteceu desde então, né? Assim, a gente se tornou uma empresa B certificada no ano passado. E a gente entrou para a carteira do Easy agora em janeiro, né? Então, foram muitas conquistas e ela participou disso. Então, só esse parêntese antes de responder a pergunta. Tamo juntos. Mas eu acho que, assim, Paty, é o meu caso esse, praticamente, né? Porque eu estou ali na transição da geração Z e Millennials. Então, quando eu estava fazendo o TCC na faculdade, eu fiz sobre trabalho análogo à escravidão na moda. E aí eu fui muito influenciada ali pelo pilar social da sustentabilidade, mas logo depois, né, me aprofundei no ambiental, porque eu sei que os 2 indicadores eles precisam andar juntos e evoluir. Então eu sei que hoje não faz muito sentido, né, para essa geração trabalhar num lugar onde a gente não tenha propósito. E eu acho que as marcas, né, do Grupo Soma e outras, enquanto empregadoras, esse posicionamento da sustentabilidade ele é muito importante. A geração Z, eu vi uma notícia outro dia que ela representa 30% da população global. Então, imagina, as marcas estão de olho nela, né, não só para atrair novos clientes, mas também novos colaboradores. Então, isso acontece muito, por exemplo, na comunicação,
isso impacta diretamente, né, quando você está numa loja, por exemplo, e você olha no produto uma etiqueta que diz ali os atributos sustentáveis. Você pensa, pô, eu quero investir, né, nesse produto e quem sabe não construir, né, junto com essa marca lá dentro, né, e de perto. E a mesma coisa acontece com ativações físicas, né, ou então campanhas nas redes sociais, onde as marcas possam ter esse discurso da sustentabilidade e contar, né, todo o embasamento estratégico por trás, né, com metas e status de atingimento, mas como que isso brilha mais nos olhos das gerações que hoje, né, querem trabalhar e ter um equilíbrio ali da vida pessoal e ter os valores pessoais também, né, similares ao da empresa. Perfeito, maravilha. Obrigada, Carol. Estamos só começando o nosso papo. E aí é bom que vocês estão sempre comentando uns sobre os outros. Eu faço assim agora e venho para Rachel Maia. Né? Você foi citada, já aproveita, deixa aqui. Bom, Rachel, fundadora e CEO da RMCIA 360, empresa focada em impacto social e ambiental. Foi CEO da Lacoste, Pandora, Tiffany & Company, entre outras organizações. Atualmente, presidente do Conselho de Administração do Pacto Global Brasil, conselheira independente na Vale, conselheira consultiva do Grupo Mulheres do Brasil, Alma Viva e MyTS, coordena o Comitê de Sustentabilidade da Vale, é membro do Comitê de Sustentabilidade do Banco do Brasil e Pacto Global, membro do Comitê de Auditoria na Vale e Banco do Brasil, e membro do Comitê de Pessoas do Banco do Brasil, e conseguiu estar com a gente aqui hoje. Incrível, né? Assim. Deixei meus cílios aqui na porta, trouxe os dois. Não, deixei aqui na porta, não, o Ricardo me cedeu gentilmente o convite, e estão por aí. Ah, é mais que ou ótimo. menos por aí. É isso, essa é a nossa realidade. Eu já quero, né? Que entrem, por favor. Sara Maria e Pedro Antônio. Pedro Antônio ia bombar com isso tudo aqui, gente. Meu filho tem 4 anos, mas ele bomba. Que Meu delícia. Deus. É uma energia única, né? Socorro! Maravilhosa. Rachel, obrigada por estar com a gente. Vou fazer uma pergunta para você. Bora lá. Eu estava, né, lendo lá o seu LinkedIn, e aí eu adorei essa frase, que é a última frase da sua bio, que é assim: uma impulsionadora, provocadora da pauta de impacto social e ambiental e da transformação com consciência e constância. Eu particularmente adorei essa frase. E aí eu queria te perguntar o seguinte: lá na Mais Que Isso, quando a gente vai lidar com ajudar as marcas a repensar propósito, enfim, eu às vezes tenho a sensação que algumas marcas cuidam de causa, equidade salarial, políticas antirracismo, inclusão, sustentabilidade, quase que como cards temáticos, sabe? A campanha deste ano vamos falar sobre, né? E aí eu queria te ouvir, com toda a sua bagagem, como é que você acredita que uma liderança possa tratar sustentabilidade não como esse aspecto efêmero de esta é a causa que vamos abraçar esse ano, mas para trazer justamente essa consistência, essa constância prática no dia a dia, respeitando cada cultura de negócio, porque são negócios diferentes, com lideranças diferentes, né? Como é que você acha que é esse desafio? Como é que você enxerga isso? Primeiro, bom dia, bom estar aqui com vocês. Rachel, uma negra de 1,83 m, fazendo aí uma apresentação rápida, inclusiva. Estou com um vestido aí de branco, de renda, tenho a pele preta, cabelo curtinho, essa sou eu. Bom, eu não sei. Na verdade, eu estou ainda na trajetória, na jornada de conhecimento da sustentabilidade. Tanto é que eu deixei vários cursos e entrei no mestrado de sustentabilidade na USP, porque eu entendi que o que eu entendi até esse presente momento não estava ajudando muito. Então, é isso. Mas, colocando em prática aquilo que meu pai e minha mãe me ensinaram, a gente tem que partir do princípio de respeitar o próximo. Quando a gente respeita o próximo, a gente não faz com o outro que aquilo que a gente não gostaria que fizesse com a gente, né? Então, eu não quero jogar lixo na minha piscina. Então, eu não posso aceitar que joguem lixo no oceano. Eu não quero que matem as plantinhas que eu cuido lá em casa. Então, é óbvio que eu não quero que detonem as plantinhas que estão aí no ecossistema. Acho que se nós fôssemos um pouco menos complexos, né, na história toda e levasse aquela prática que eu faço dentro de casa, eu não quero fazer com que o lixo lá de casa
tem a característica de não reciclável, porque eu gosto de aproveitar as garrafas, porque eu faço vasos. Lá em casa tem até serra de vidro, porque eu faço artesanato, eu faço óleos essenciais com alecrim, eu faço óleos essenciais com arruda, eu faço várias coisas, porque é a partir de uma reciclagem. Então, eu tentei interiorizar, ver aquilo que eu não fazia certo, começar a fazer certo dentro de casa e mover as pessoas através de exemplo. É mais ou menos por aí. Sim, tem muito greenwashing. Eu, particularmente, acho que eu fui um greenwashing também. Eu, particularmente, acho que fui contratada para cumprir tabela. E me agrediu ou me deixou num momento ofendida? Não. Porque a porta tem que abrir. Aí, uma vez abrindo a porta, aí depois segura. Porque aí lá dentro é o exemplo que vão ter que seguir. Então, eu acho que a gente tem que se ofender um pouco menos e agir um pouco mais, ficar parando de point fingers. Eu vejo mais ou menos dessa forma. É isso. Maravilhoso, maravilhoso. Obrigada, querida. Maravilhoso. Estou saindo daqui muito melhor do que eu cheguei. Queria dizer, Lindália, brigadíssima, meu amor. Nossa, que isso. Já agradeci. Vim até a temática, vim de oceano. Imagina se eu não agradecia. Vamos falar com o rapaz presente entre nós aqui, Paulo Correia. A sua começa assim, ó. Apaixonado por kitesurf. Sim, eu fui stalker. Acontece, né? Engenheiro de produção, formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu comprar pecinha para eu surfar. Você está entendendo, né? Olha para mim. Tá vendo? Ele estudou comigo em engenharia de produção, você acredita? Aí, olha aí. É isso. Só que eu não vejo há 30 e tantos anos. Tá vendo aqui? Que delícia, hein? Que maravilha. Poxa, vamos celebrar esse reencontro, né? Bom, formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, CEO da CIA desde 2015, antes de assumir o comando da operação brasileira, atuou como vice-presidente comercial, liderando, entre outras áreas, desenvolvimento de produto, marketing e relacionamento com o cliente, além do projeto de lançamento do e-commerce da rede no país. Paulo, seja muito bem-vindo aqui ao nosso encontro. Bom dia. Bom dia, gente. Primeiro, obrigado pelo convite, Lindália. É honra estar aqui. Eu ouvi o Oscar agora há pouco, eu fiquei assim, cara, que legal. Um evento tão especial, para uma pessoa tão especial, por pessoas tão especiais que estão aqui hoje, né? Então, obrigado por estar aqui, muito legal. Me sinto honrado de fazer parte aqui dessa conversa. Maravilha. Vamos lá. Primeira pergunta para você. Paulo, quando a gente tem uma posição de estratégia, de liderança numa empresa, é muito comum a gente se cercar ali de planos de contingência, né? E falar, bom, planos B, plano C, plano D, para que a nossa estratégia consiga ir para a rua, ganhar mercado, enfim. E aí tem uma frase famosa que diz, there is no planet B, né? Planeta, a gente não tem o planeta B. Compartilha com a gente como é que você enxerga o equilíbrio entre ser líder numa empresa, e aí falando da sua ou de empresas de modo geral, né? Que tem um compromisso com lucro, expansão, metas ambiciosas, performance, né? Como é que equilibra isso com essa visão de sustentabilidade? Como é que faz isso no dia a dia de uma posição de liderança, que deve ser um desafio importante? Queria que você contasse para a gente. Olha, eu acho que é uma história bem desafiadora em vários sentidos, né? Mas eu acho que eu tenho o privilégio de trabalhar num lugar que tem conceitos muito profundos na sua cultura, né? Nós estamos falando de uma empresa que muita gente não sabe, mas é uma empresa que foi fundada em 1841. E muitas das discussões que a gente tinha até com fundadores, né, não fundadores, mas com os descendentes dos fundadores, e tinham esse contexto de sustentabilidade, também é a sobrevivência da empresa por tanto tempo. Estamos falando de a sexta geração que ainda é acionista da companhia. E a CIA, há pouco tempo atrás, ela abriu capital aqui no Brasil, primeira jornada de abertura de capital que a família fez, né? Então, hoje em dia, 1/3 do capital da CIA no Brasil é de investidores do mundo inteiro. E o que eu acho que... Estou contando essa história porque, no final, a gente está falando de sustentabilidade, né? Sustentação, de alguma maneira, de um contexto
seja de uma empresa, seja do meio ambiente. E tem essa discussão de que como é que você consegue construir uma história próspera para todos os participantes dessa história? Seja os acionistas, que são os mais óbvios no final do dia, que tem a ver com rentabilidade, querem investir, né? O investimento tem que render, tem performance, etc. Tem a dinâmica do sustentabilidade dos associados. Então, é a sua carreira, é o emprego, é o seu sustento, é a forma de você conseguir dar condições para a sua família. Tem a dinâmica dos seus fornecedores, que fazem parte dessa história, que são outros negócios que dependem dessa dinâmica acontecer, para eles também prosperarem. Mas não é tão comum considerar o meio ambiente como um stakeholder, né? Que é a pré-condição para todos esses stakeholders acontecerem e sobreviverem, né? Então, quando você junta esse pacote inteiro, por isso que eu falo, eu tenho o privilégio de trabalhar numa empresa em que os fundadores vêm há bastante tempo, obviamente a origem da CIA, que vem da Alemanha, da Holanda, são os dois grandes polos ali dos familiares que eram iniciantes. Muita gente não sabe disso, tem gente que fala que a CIA é brasileira. Eu fico super orgulhoso quando essa história acontece, porque mostra que, de algum jeito, a gente está se conectando à sociedade de uma maneira mais brasileira, né? E ser o líder desse negócio aqui, como carioca, kitesurfista, adoro, de fato. Eu sou apaixonado pelo mar, desde que era moleque aqui no Rio, como rato de praia, basicamente, mas hoje em dia um velejador de kite, que é uma história fantástica. Mas, voltando aqui à conversa, assim, no final do dia, a gente entende que a CIA é e pode ser uma força para o bem. A força que a gente tem de tamanho, de escopo, de impacto, tem um lado sombra, que é o impacto que a gente causa de alguma maneira, né, ou provoca, mas tem um lado luz, que é a força de poder mobilizar para mudar, mobilizar para fazer diferente, mobilizar para fazer, ter iniciativas que mostrem um protagonismo. E a gente não se esconde desse protagonismo, a gente tenta, de alguma maneira, obviamente dentro de todas as condições e limites, mas de alguma maneira mudar o pensamento de como a gente pode tratar essa história. Então, seja através de matérias-primas mais sustentáveis, o uso, o incentivo, a ampliação cada vez mais dentro das nossas coleções de matérias-primas mais sustentáveis, seja a dinâmica de reciclagem, né? Então, a gente tem uma história muito forte, o nosso programa Reciclo, que é uma história muito importante de como criar o reuso, promover o reuso e a extensão do ciclo de vida das peças que são produzidas. E também toda a dinâmica da produção, né, de como a gente vem fazendo desde a década de 90 aqui no Brasil, a promoção e a construção e a sustentação de uma cadeia de produção mais digna, em todos os sentidos. Seja nas condições de trabalho das pessoas que estão funcionando dentro das oficinas de cada um dos nossos fornecedores, mas também nas formas e o respeito à diversidade que a gente vive e pratica dentro da CIA. Então, obviamente, isso é uma jornada. A CIA já está resolvendo. Não, a gente tem muitas questões para resolver, a gente tem muitos assuntos para avançar. Que bom que, no final da história, também é um trabalho, dá trabalho para a gente também. Mas, no final do dia, eu acho que é uma jornada, e a gente está disposto a percorrer essa jornada, não só como participante, mas, de alguma forma, ser mais protagonista nessa jornada. Porque a gente influencia os nossos outros, vamos dizer assim, concorrentes ou parceiros nessa história, e por isso é um assunto tão importante para a gente. Ou seja, rentabilidade e sustentabilidade podem acontecer juntos, sim. Tem que, né? Tem que. Patrícia, Perfeito, desculpa perfeito. interromper. Claro, imagina. Mas fazendo esse gancho que o Paulo trouxe de forma muito feliz, a sustentabilidade ela é interseccional, né? Então, ainda está se tentando entender essa interseccionalidade. E aí, quando você fala de acionistas e stakeholders versus um mar, hoje o acionista e o stakeholder, ele entendeu que os objetivos de desenvolvimento sustentável têm que estar conectados com o business. E aí ele pega aquele top
e quer que vá para o down. Mas só que não é tão rápido assim. Porque o consumidor tem um timing diferente. E isso aplica-se na moda de uma forma, às vezes, quase que cruel. Né? Porque você vai, do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, você está falando de mais dignidade. Né? Você pega um ODS qualquer lá, e aí você fala de mais dignidade, você entra numa loja e você não tem um impacto social ali dentro daquele ecossistema. Como é que você está fazendo? Né? O acionista está falando que quer que você aplique, aí vem o ESG, que quer que você também faça com que aquele environment seja real ao que as mudanças climáticas e afins estão acontecendo. A B3 lança resoluções 193 e XPTO, mas só que tem uma população que consome, que não está ainda alinhada com tudo isso. Não está alinhada porque ela é o modo operante. Então, a gente tem que simplificar o speech. Não está chegando lá, na ponta. Nós somos a ponta da pirâmide. E essa não é a realidade do mundo. Perfeito, perfeito. Maravilhosa. Maravilhosa. Não, e aí me traz uma palavra, quando eu te ouço, né, Rachel, que é educação. Né? Eu vou além, não é educação, é letramento. Perfeito. Nós temos que desconstruir para reconstruir com o novo modo operante. Perfeito. Com o modo operante que talvez eu vá ter que reduzir um modo operante de um consumo que era aceleradíssimo para um consumo consciente. Para talvez eu entender que uma peça ela tem um valor agregado porque ela investe na sustentabilidade. Olha, só porque o meu pensamento está caro. Mas o que está acontecendo? Qual é a transformação? Ao invés de eu ter 2 peças, eu vou ter uma peça. Muito mais sustentável. Sim, tem um valor agregado. Transformar demanda um timing. E essa transformação, para eu ter um algodão sustentável, aquele mesma galera que antes tinha um trabalho análogo à escravidão, não pode estar trabalhando daquela mesma forma. Então, ela vai ter que receber melhor, de forma mais digna, um salário digno, para ela plantar o mesmo algodão. Isso significa que vai bater na ponta. Essa consciência que a gente tem que ter. Perfeito. Maravilhoso. Obrigada. Vou passar para a Gilda. Eu vou apresentar você. Obrigada por estar aqui. Gilda Fernandes, do Desconsumo, com mais de 25 anos de mercado, atuou em marcas como Totem, Sacada, Aviator, entre outras. Foi sócia da Casa Objetos Loungewear, onde criou coleções com resíduos de tecidos, e colunista da plataforma Universo Green. No Desconsumo, ela assina o conteúdo sobre práticas de produção e hábitos de consumo sustentáveis circulares. Obrigada por você estar aqui, meu amor. Eu que agradeço. Obrigada. Estão ouvindo a Gilda? Vocês me ouvem? Bom Sim. dia. Obrigada pelo convite. Uma honra e um prazer enorme estar aqui. Antes de mais nada, eu queria dizer para vocês que o desconsumo surgiu de um desconforto. Inclusive, estava até conversando com a Yami antes da gente entrar aqui. De repente, depois de tanto tempo dentro desse sistema, 25 anos de mercado, tempo suficiente para a gente conhecer a fundo as práticas dessa indústria e perceber que alguma coisa precisa ser mudada, porque não está funcionando. O sistema que a gente trabalha hoje, que a gente vive hoje, de extração, produção, consumo e descarte, está completamente falido. Esse sistema está levando a gente para um cenário de escassez e para um cenário de desperdício. E quando eu percebi que eu estava dedicando meu tempo e a minha energia para contribuir com esse cenário, né, começou a me dar um desconforto. E quando a gente sente um desconforto, 2 coisas podem acontecer. Ou você fica paralisado com aquele desconforto e começa a sentir uma certa depressão com isso, ou você parte para a ação. E aí minha primeira reação foi, não quero mais trabalhar com isso. Quero trabalhar numa indústria que não polua. Não quero mais trabalhar com a moda. Mas qual é a indústria que não polui? Todas poluem, em maior ou menor grau.
Então, me dei conta de que eu estava onde eu tinha que estar, na indústria, onde eu me desenvolvi e entendi que precisava ser mudada. Se eu sentir esse desconforto, que fosse um chamado, então, para procurar pesquisar soluções que pudessem me permitir fazer uma moda sustentável, circular, regenerativa, boa para as pessoas, boa para o planeta, sintonizada com as necessidades do nosso tempo. Maravilhoso. Isso. Que bom que você sentiu esse desconforto, né? Eu, inclusive, Gilda, eu adorei o significado adicional, além do óbvio, né, de desconsumo. Despertar da consciência sustentável na moda. Desconsumo. E aí, pensando nisso e pensando no seu chamado, desconforto, chamado, né? E aí, falando de letramento, de educação, como é que você enxerga o papel das marcas exatamente nesse lugar, né? De promover esse letramento, de fazer esse convite para incluir as pessoas, né? Nesse processo de educar cliente final, colaborador, fornecedor, todo esse ecossistema de relacionamento. Como é que você enxerga o papel de uma marca nesse aspecto? Eu acho que é importante a gente entender que a gente está falando de diversos tipos de negócios de moda, diversas marcas diferentes. Talvez seja mais fácil, de uma forma muito rápida aqui, a gente partir esse grupo de marcas em 3 grupos. Primeiro, os grandes grupos, grandes corporações, de um lado. Do outro lado, os pequenos, gigantes empreendedores autorais. E, no meio disso, a maior fatia de todas, que são as nem tão gigantes e nem tão pequenas, mas as médias empresas, que ainda são a maior parte desse mercado. Como é que esses 3 grupos se comportam nesse sentido de propagar e de difundir uma consciência mais sustentável? Eu entendo que quanto maior o grupo, maior a corporação, maiores são os impactos causados. E, com isso, vem a maior responsabilidade também. E eu percebo que os grandes grupos, as grandes corporações já estão cientes disso e já deram a largada nesse sentido. Vocês são prova disso aqui, prova viva disso aqui. E que, então, já estão fazendo seu dever de casa, tendo setores de sustentabilidade que são sérios, são reconhecidos, são comprometidos com métricas, com aferições, com resultados, com transparência. E essa transparência, então, é uma comunicação que é feita para o cliente externo e para o cliente interno também. Quando você está tratando com seus fornecedores, com os seus colaboradores, você está praticando uma sustentabilidade que não só é ecológica a partir daquele produto que você está oferecendo para o seu cliente, com algodão mais sustentável, com uma fibra menos impactante, mas também internamente nas relações com seus colaboradores, né, tornando essas relações mais igualitárias, né, causando mais impactos ao entorno da sua sociedade, da sua comunidade. Entendo que esse exercício já começou a ser feito aqui. Quando a gente olha para cá, eu acho que são marcas que já nasceram com esta consciência. Aqui a gente está falando de grandes marcas que surgiram num sistema, que é o sistema onde a gente está inserido há mais de 200 anos, que é esse sistema que eu acabei de comentar: extração, produção, consumo e descarte. É uma economia ainda cinza. E esse pessoal aqui, da sustentabilidade dentro dessas corporações, tem uma grande missão de fazer a transição dessas economias cinzas para uma economia verde. E já estão nesse caminho. Ao passo que os pequenos, que já surgem nesse cenário, já surgem com essa consciência. Então, já vem com isso. Então, já é naturalmente, não é uma questão de mudar e se tornar, mas não tem opção. Já nasce dessa forma. Sustentável, e, portanto, a comunicação com o seu cliente é meio que de igual para igual. Ela é fruto do meio em que ela vive. Então, as pessoas já esperam isso da marca dela e tem isso de volta. E quando a gente olha para o extrato do meio, que são as marcas médias, que é a maior parte do mercado, aí eu digo para vocês, a gente tem de tudo um pouco. A gente tem as marcas que acham que essa história de sustentabilidade é uma tendência e que, portanto, vamos fazer aqui um produtinho, vamos fazer aqui uma coleção. Ainda não se deram conta de que não é tendência, mas é urgência e sobrevivência. E a outra fatia, que é a maior parte dela ainda, que simplesmente não se conectou absolutamente com essa agenda. É uma pena, mas eu tenho que dizer, essa é a realidade. Mas, a partir desse problema, eu acho que assim, há sempre uma oportunidade. Então, que a gente possa se inspirar e trazer essas pessoas para dentro também dessa consciência, para que a gente possa
reverberar essa nova forma de fazer, de produzir, de consumir moda e qualquer outro tipo de produto. Esse tipo de raciocínio vale tanto para a nossa indústria quanto para qualquer outra. Isso. Posso fazer um adendo aqui? Claro, por favor. Você estava falando da responsabilidade da comunicação das marcas, né, para letrar esse público, né, da ponta. E aí a gente viu, né, numa pesquisa que a Farm conseguiu conscientizar, né, os clientes dela através da comunicação de programas de reflorestamento, né, que é o 1000 árvores por dia, todos os dias, e também a parceria com os povos originários, os Yawanawá. Então, eles conseguem medir que realmente o público ele começou a se interessar mais e procurar mais sobre sustentabilidade por causa da marca. E a gente vê esse movimento muito grande acontecendo, né? E aí, quando o cliente não cobra, ele pode ser também educado para cobrar outras marcas, né, no mercado que ainda não... Maravilhoso, a Farm é referência nisso. E o que me leva a uma outra reflexão que normalmente a gente faz aqui no Desconsumo, que é o seguinte: quem é que vai ter que mudar primeiro? São as empresas que vão mudar a forma como nós consumimos ou é o consumidor que vai mudar a forma como as empresas produzem? O que vocês acham? É verdade. Eu acho que, na verdade, é uma responsabilidade de todos, mas acho que as empresas estão dando a largada nesse sentido. Concordo, é isso. Mas é a responsabilidade de todos, então, assim, cabe a cada um. Claro. Eu observo, com a Santa Resistência, quem consome a minha marca, ele já tem esses valores. Ela entende exatamente o que busca, a sustentabilidade, qual é a origem, quem fez a sua roupa. Eu faço parte do Fashion Revolution, então tem isso muito forte. Quem fez a sua roupa, de que é feito, de que tecido, quais são os seus parceiros, o que utiliza. Então, foi o que como é uma marca, né, pequena, autoral, o público que eu atinjo já está esperando exatamente esses valores da Santa, que são os valores agregados, como a Rachel falou, e entende que o valor agregado de tudo aquilo que eu coloco no meu produto, ela não é mensurável, não é? Então, é muito maior. Ele paga aquele valor porque ela entende que por trás de toda essa construção tem uma história e tem um pensamento. Perfeito. Não é preço, é valor, né? É valor, diferente. é valor. Maravilhoso, maravilhoso. Obrigada, Gilda. E a Meia, queridona, chegou você. E a Meia Reis, designer de moda, consultora estratégica de moda ESG e mestre em sociologia política, coordenadora de design de moda do IED Rio, idealizadora e fundadora do Rio Ethical Fashion, o maior fórum internacional de moda sustentável da América Latina, e juntamente com a Maia Gabeira, fundadora da Blue Aya, de biocosméticos. Bem-vinda, bom dia, bom te ver de novo. Bom dia, gente. Estava aqui ansiosa esperando minha vez. Intimidade é isso, né? Eu conheço mais você um pouquinho do que o Gemar, deixei você por último. Esse assunto dá uma certa ansiedade, né, Sim. gente? Porque assim, quando a gente pensa que os cientistas falam não vai dar tempo, a gente fica assim, gente, como que a gente vai correr atrás desse problema, né? Porque, de fato, é isso. A gente está aqui, cada dia que a gente acorda, a gente pensa como que a gente vai dar conta de tudo isso que a humanidade fez com o planeta Terra, né? É disso que se trata. É disso. Vamos lá. Vamos lá. Obrigada por você estar aqui. E eu conheci você na sua trajetória ainda como estilista, criadora de produto, né? E aí você tem muita história, muita experiência nesse sentido. E aí eu entendo que, é o que eu falei, né, quando eu me formei na faculdade, eu não conhecia pessoas que queriam estudar moda e que também estudavam sustentabilidade, né? Então tem esse impulso, né, e essa demanda de um viés de vaidade, né, da estética, do design se sobrepor a tudo, né, e do desejo do consumo, de criar produtos que sejam comerciais, que as pessoas queiram comprar, né? Hoje, você fazendo essa transição, inclusive, já fundando um modelo de negócio pensado, nasceu com sustentabilidade, né? A sua empresa aí com a Maia. Como é que você entende que isso está na agenda de quem está estudando moda hoje? Então, os profissionais estão indo para o mercado para serem criadores de produto, designers, estilistas, né? E o desafio de quem já é estilista e está tendo que repensar esse processo de desenvolvimento de um produto que gera desejo, mas que, como você disse, o tempo está contando, não dá mais para se dar o luxo de não ter sustentabilidade na pauta, né, no ponto zero. Como é que você enxerga esse movimento? Porque eu acho que a Rachel tocou no ponto que eu acho que é o ponto central, que é a mudança da cultura.
Eu acho que existe uma dificuldade nessa mudança da cultura muito profunda, muito mais profunda do que a gente imagina. Porque, na verdade, o poder da narrativa não está na nossa mão. Eu acho que não é que a gente está falando errado ou está falando difícil. Não é. É porque eu acho que realmente é uma narrativa que domina tudo, domina a comunicação, que é compre mais. É isso. Compre mais, precisando ou não. Não pense antes de comprar, pense por impulso. A gente hoje, na moda, a gente está sofrendo com essa questão da moda de aplicativo, né? Que realmente a questão daí das blusinhas, que está todo mundo discutindo, é isso. É compre mais. Você não precisa, mas você pode comprar, porque é barato. Então, eu acho que a mudança dessa cultura que é muito difícil. No caso da Blue Aya, que é a empresa de proteção solar, que a minha filha é surfista, vive no mar, no oceano. E ela falou, não quero fazer roupa, não quero nada disso, eu quero fazer um produto que eu uso, que é o protetor solar, porque eu preciso dele. Então, vamos fazer o protetor solar. Ela é ativista também, ambiental, embaixadora da ONU. Então, a gente não podia usar plástico de jeito nenhum. Isso era uma premissa. Bom, então começamos a desenvolver o produto que fosse uma embalagem que fosse em lata. Gente, essa embalagem em lata praticamente quebrou a empresa. Por quê? Porque o consumidor, quando ele pensa que ele vai ter que usar aquilo todo dia e que ele vai ter que abrir uma lata, em vez de fazer assim, num tubinho, e rapidinho ele usa aquilo, é uma barreira. Então, assim, isso daí serve para qualquer coisa, quando você quer inovar, né? Então, eu acho que existe uma dificuldade do consumidor em mudar os seus hábitos, em mudar a forma como ele consome, a forma como ele usa o produto, né? E a gente está aqui falando de plástico o tempo todo, nem falamos tanto, Dimos está falando mais, mas, enfim, o plástico, porque aqui o tema é oceano, mas a gente está esquecendo que a nossa roupa, hoje em dia, é feita de plástico. Né? Então, a moda ela cabe muito nessa discussão e cabe muito nesse contexto, porque hoje, mais de 60% da matéria-prima usada na indústria da moda vem do petróleo, vem do combustível fóssil. E eu acho que o movimento mais importante que surgiu na moda no último ano, nos últimos 2, 3 anos, isso é recente, é o não ao uso de combustível fóssil. Não importa se é PET reciclado, se é proveniente 100% lá do petróleo, o que importa é dizer não ao petróleo, é dizer não em qualquer condição, porque a gente está, primeiro, dando uma solução para uma indústria que não é a nossa, como se a gente não tivesse problemas suficientes para resolver. Então, a gente tenta dar uma solução para uma indústria que é do plástico, que é uma das que mais poluem o meio ambiente, que está baseada no uso de combustível fóssil, né, que é o grande vilão das mudanças climáticas. Então, assim, qual é o sentido hoje de se consumir poliéster ou produto sintético? Nenhum. Então, essa é a mensagem que eu mais queria trazer aqui hoje, essa questão do uso do poliéster, porque eu acho que as marcas têm que repensar. Eu hoje eu saí da indústria da moda de produzir tecido, de produzir produto, porque em 30 anos já produzi mais do que qualquer outra encarnação que eu possa ter, chega de produzir produto, e eu passei para o lado da educação, do letramento, da mudança da cultura, porque é o que eu acredito hoje, tanto para as pessoas quanto para as marcas. E aí eu queria só lembrar que, nessa minha transição, eu criei, junto com a Nina Braga, que está aqui, do Instituto o Rio Ethical Fashion. E aí eu tenho aqui do meu lado o Paulo Corrêa, que eu nem sei se você sabe, mas o Instituto CIA foi o responsável por me dar o dinheiro para eu fazer o evento. Então, assim, obrigada, indiretamente, você foi um dos responsáveis por eu ter conseguido lotar uma plateia de 800 pessoas, com convidados internacionais. O Oscar Ahmed Savá foi a pessoa que mais me apoiou, desde o primeiro minuto, foi a pessoa que eu encontrei, que me ensinou muito a importância de estar fazendo aquele evento no Rio de Janeiro, por causa da Eco 92, e tudo que vem aí, né, que vem disso daí. Eu espero que na COP30, que é a grande meta agora da gente, todos nós aqui que estamos trabalhando com esse tema, que a gente já está pensando em como que a gente vai trazer isso tudo para cá. Mas, enfim, então tem uma coincidência de eu estar aqui com pessoas que estão nessa jornada, como o Oscar falou, né? Prazer de estar vendo pessoas que estão aqui há um tempão
falando sobre isso, insistindo nisso. Pessoas estão chegando mais agora e que cheguem mais pessoas e que a gente consiga ter um alcance de voz cada vez maior sobre isso. Perfeito. Fazendo uma complementação. Yamê, fazendo uma adição a tudo que você falou, a COP28, ela concluiu dizendo que fósseis, conclui-se que zero para fósseis até 2050. Não poderá ser até 2030, porque a Agenda 2030 eles não vão conseguir zerar com fósseis. Mas o comprometimento que se deu na COP28, em Dubai, será até 2050. Parte dessa transformação da cultura nós temos que nos posicionar com cobrança. Nós não podemos simplesmente consumir, não deu e pronto, acabou. Nós temos que nos posicionar como cobrador, como sociedade cobradora. Não dá para simplesmente continuar consumindo da mesma forma que nós consumíamos no passado. Temos que ter consciência, sim. Temos que ter consciência dessas resoluções globais que estão acontecendo nesses grandes encontros, que seja na COP28, que seja no Brasil Climate Summit, que seja agora no G20, nós temos que nos posicionar para que cobrar update dessas transformações. Quanto a fósseis, temos aqui uma resolução que diz que até 2050 tem que zerar o consumo. Nós temos a informação, nós temos a resolução, nós temos que mudar a cultura. Perfeito, perfeito. Isso já me leva, então, para a última pergunta que eu vou fazer. É uma pergunta só para todo mundo, e aí acho que eu vou fazer de Carolzinha, vindo para cá, na sequência. Vamos falar de ação. Pegando o seu gancho. Ação, Carol, me conta o seguinte, para todos vocês, né? Projetos, pesquisas, o que é que está no radar, o que é que está na pauta, na agenda para agora, para esse ano, né? Nos negócios de vocês, sejam pesquisas, projetos, iniciativas novas, apoios, eventos. Conta para a gente quais são as ações efetivas que a gente vai ver acontecer por agora aí, tá bom? Eu estou adorando a gente falar de cultura, porque o meu escopo no time de sustentabilidade é cultura SG. Então, eu acho que essa foi uma cadeira muito importante para essa mudança de chave. Então, a Bel sempre fala, a gente não está virando uma lancha, a gente está virando um navio. E aí, o nosso business é produto. Então, a gente precisa falar de matérias-primas mais responsáveis. Então, uma coisa que a gente fez com as marcas, porque isso está muito na mão, né, do estilo, do criativo, de quem escolhe a matéria-prima, né, do sourcing, compras. Então, a gente fez um projeto muito legal, que foi o Workshop ESG. E aí a gente fez um planejamento estratégico anual com as marcas. Então, a gente ali consegue planejar, né, tudo que vai acontecer no ano, quais são as prioridades. A gente tem uma agenda ESG que é quinzenal, com, né, representantes de todas elas, para a gente justamente acompanhar e fazer as nossas recomendações. E aí, o workshop ESG de matérias-primas responsáveis, a gente rodou para o estilo de todas elas, a gente entendeu, mapeou, né? E aí, no grupo hoje, a representatividade de fibras sintéticas é em torno de 30%. Então, assim, não é a maioria, que bom, mas a gente tem muitas frentes para atuar. Então, a gente está indo no detalhe, assim, o forro que a gente usa é de poliéster, então não pode ser de algodão, não pode ser de uma viscose, né, que é de manejo florestal sustentável. O que a gente pode fazer para transicionar? E, às vezes, de fato, concordo, né, que o PET não vai resolver o nosso problema, mas, segundo a Textile Exchange, por exemplo, ele reduz 37% mais ou menos das emissões comparados com o virgem. Então, é uma forma que a gente tem de atuar no plano de ação, né, ali do combate às mudanças climáticas, porque a gente tem muitas metas e uma das metas é, de fato, transicionar ali a nossa matéria-prima, né, para opções certificadas. Então, acho que é isso. E também unir as grandes, né? A gente tem um projeto aí com a C&A, com a Renner, de fibras também, né, recicladas. Então, acho que a gente tem que unir forças, né, para transformar isso em cultura. Porque hoje o Grupo Soma ele tem 15 pessoas no time de sustentabilidade,
Mas o que a gente fala é que toda marca e toda área tem que atuar no seu escopo, né? Entendendo qual é a oportunidade ali de melhorar continuamente, né? Para a gente fazer diferente. Então, acho que é isso. Cara, demoraria um tempinho aqui para falar, mas, assim, resumidamente, eu acho que tem uma frente importante nossa, que tem a ver com o que a gente está chamando de reciclo, aumentando o ciclo de vida dos produtos. O projeto Reciclo ele tem hoje uma média aí de 60, 70 toneladas por ano de produtos que são coletados nas nossas lojas, através dos próprios clientes, e a gente está dando novos usos para esse produto, seja reuso, então, de alguma maneira, doando, através do Instituto e parceiros, fazendo esse produto circular quando ele está em bom estado, outras vezes desfibrilando ele e renovando essa proposta. A gente lançou esse ano uma coleção de jeans 100% reciclado, de fato, que foi feito a partir das doações que as pessoas fizeram na própria loja. A gente circulou esse produto de novo e virou uma nova coleção de jeans dentro da nossa loja, super bem aceita, super bem recebida pelo público. Então, de alguma forma, eu acho que esse é um assunto muito grande para a gente, de como a gente pode intensificar isso e, de alguma forma, promover uma vida mais longa para os produtos que a gente está trabalhando. Então, esse é um ponto. O outro, acho que também bem crítico, que é a dinâmica do plástico. Tem uma cruzada hoje em dia contra o plástico dentro da C&A, importante, seja nas embalagens, aquele famoso saquinho que vai em todas as peças, né? Se você olhar como um todo, o saquinho de uma peça, às vezes coloca no estoque, às vezes, para guardar a peça, para ela não ficar com poeira e tal, mas como acabar com esses saquinhos de alguma forma. Então, a gente está fazendo uma iniciativa que a ideia é economizar 80 toneladas de plástico este ano, em cima da eliminação desses saquinhos. Então, são coisas, isso que eu falo assim, eu acho que os grandes players, de alguma maneira, têm essa possibilidade de fazer ações que têm grande impacto também, né? Eu acho que isso aqui é o bacana dessa história. E a outra coisa é a expansão da frota com energia renovável, né? Então, a gente já tem hoje, atendendo São Paulo e Rio, só veículos elétricos, fazendo a distribuição dos nossos produtos. A gente quer estender isso para outros lugares do Brasil e poder diminuir a dinâmica do consumo de energia, de combustíveis, né, de alguma forma. E a Mia? Ação. Ação para esse ano, você está falando? Para agora? Gente, eu quero muito fazer um outro Rio Ethical Fashion na COP, que eu acho que é uma oportunidade que a gente vai ter de ter pessoas para criar esse diálogo internacional com o que a gente está fazendo, conhecer o Brasil. E eu acho que isso que o Paulo está falando sobre circularidade tem que ser uma meta da indústria. Não adianta mais a gente usar o modelo extrativista que o Brasil, né, como colônia, conheceu lá desde que foi invadido pelos portugueses. Então, é extração de algodão, é extração de floresta, é extração de madeira, tudo o que a gente está fazendo, né? Isso tem uma consequência muito grande. E depois isso tudo volta para cá, né? Porque esse impacto da moda também hoje, no sul global, ele é muito grande pela exportação de produtos de moda não consumidos lá, né? Está aqui o deserto do Atacama, está ali o oceano de Gana, da costa africana, toda cheia de roupa. Então, acho que pensar em circularidade é urgente, eu acho que é uma meta, tem que ser uma meta de todas as empresas, de redução do plástico de uso único, com certeza, mas que também envolve uma mudança de mentalidade do consumidor, né? O consumidor tem que topar isso, tem que ir junto, né? E, da minha parte, assim, o trabalho que mais me dá prazer hoje é junto com os meus alunos, no IED, eu sou coordenadora de moda, e um dos meus propósitos fortes hoje é trazer essa nova geração com uma nova mentalidade para a indústria, são os futuros profissionais, né? Como que eles estão entrando, como que eles pensam. Eu sinto uma mudança nessa galera que chegou, desde que eu cheguei no IED em 2017 até hoje, tem uma mudança, sim, no pensamento e nessa cultura, mas ainda chegam muito com desejo da moda, desejo do consumo. Mas isso tudo é uma jornada, né, gente? A gente sabe. Eu acho que é importante a gente pensar no nosso impacto, o quanto que a gente pode impactar positivamente essa questão
com a pessoa do lado, com cada atividade que a gente faz, todo mundo pode provocar um impacto positivo no que faz. Então, eu acho que é isso. Obrigada, Yamir. Gilda, plano, ação, valendo. O que podemos esperar? O que está no seu radar? Pesquisas, estudos, enfim. Onde é que o nosso olhar está agora, nesse ano? Vai super de encontro, o que todo mundo está falando aqui. Nosso olhar vai estar focado em desperdício. A gente está falando de um sistema que, ao longo do dia inteiro, que gera um desperdício gigantesco. O Brasil perde em torno de 18 bilhões por ano por não investir em reaproveitamento e reciclagem. Eu acho que a gente tem dever de casa para fazer ao longo de todo o sistema produtivo para evitar o desperdício. E, paralelo a isso, a gente tem que olhar para o final dessa cadeia, olhando para esses resíduos que podem ser insumos para um novo produto. E quando a gente fala desses resíduos, eu não estou falando só da própria indústria têxtil. A gente pode olhar para fora, olhar para outras indústrias e entender que o resíduo de uma outra indústria que não serve para ela pode servir para a gente. Então, por exemplo, resíduos da indústria alimentícia têm sido grande fonte de criação para a indústria têxtil. Por exemplo, tecidos feitos com bagaço de laranja, tecidos que são feitos com bagaço de laranja e que são tecidos que têm um toque super macio como uma seda. Couro vegetal, feito de sobras de casca de abacaxi. Couro vegetal, feito de sobras de banana. E a gente trazendo aqui para o nosso contexto, a gente também pode trazer para a indústria de pesca. A gente tem um exemplo aqui maravilhoso que a gente sabe que a gente usa o couro, que é oriundo, né, das peles que não são aproveitadas dos peixes amazônicos. E essa prática agora está começando a ser feita no sul, lá no Paraná, com peixes de origem marítima, pela primeira vez. Então, assim, um trabalho conjunto da Universidade do Paraná com a localidade, com a comunidade pesqueira local, né, se uniram e estão fazendo esse trabalho agora belíssimo de reaproveitamento. Então, assim, é um exemplo que é um exemplo de circularidade, com certeza é um exemplo que vai muito de encontro à Blue Economy, que em breve a gente vai ouvir aqui fantasticamente da pessoa mais habilitada para falar nesse assunto. Acho que é uma grande inspiração a gente olhar para fora e pensar em colaboração. É isso. Então, é isso. Obrigada, Gilda. Mônica, o que podemos esperar de você aí? O que está rondando, né, para os seus planos atuais aí de ação nos próximos meses? Sim, além de fazer moda, eu tenho um projeto que é o meu xodó, que eu falo de devolução, de devolutiva, né, para a sociedade. Eu sou engenheira eletricista, engenheira de segurança do trabalho também, e não era visível, não era como uma mulher negra pensar em fazer moda. A moda era elitista na minha época. E hoje eu estou aqui, é possível, como uma referência. E eu sou oriunda do Recôncavo Baiano, mais precisamente da cidade de São Félix, Cachoeira, berço do candomblé, berço do samba de roda. E eu vejo lá uma cidade muito esvaziada. Os jovens não têm perspectivas, não entendem, e principalmente a cadeia produtiva da moda é algo impensável. Então eu quero levar para o Recôncavo Baiano isso, porque é uma manualidade linda, o fuxico. O fuxico hoje é utilizado em alta costura, né, crochê também. Então eu quero fazer uma semana de moda e fazer um desfile, uma semana de moda e aula, fazer mulagem, para que eles entendam que isso é funcional, isso pode trazer um grande retorno e um grande desfile à beira do Rio Paraguaçu. Agora, C&A, Farm, Oscar, eu estou aqui, preciso de um parceiro Negócios e um patrocínio. Então, empresas, levem essa moda para o Recôncavo Baiano. Negócios estão sendo feitos. Lindália, uma sala para a gente fazer reunião aqui, ó. Maravilhoso. E outra coisa também, a Santa Resistência está essa semana toda. Ontem eu lancei a minha coleção na rua Redentor 64, na Pinga, até o dia 15. Vão lá, gente. Apoia a moda nacional. Maravilhoso. Adoro, linda. Maravilhosa. Rachel, para fechar nosso painel, me conte aí o que está rondando você como plano de ação, de estudo, de desenvolvimento, o que está te inspirando a partir para ação aí nesse ano ainda. Ok. Bom, Pacto Global da ONU, Rede Brasil, tem o movimento Águas,
Eu acho que tem um movimento aí que está muito conectado com o que a gente está celebrando hoje e amanhã. Eu acho que é conhecimento. Esse conhecimento está lá, entra no site, procura conhecer. Depois, em setembro, nós vamos ter na ONU novamente. Eu acho que está tudo conectado. Acho que é o Brasil fazendo parte das grandes rodas globais de discussão. Então, é instigar. E de que forma eu tenho instigado? Através da RM Company, é a minha empresa, é uma empresa que eu levo letramento, que eu levo transformação, que eu levo a revisão da governança, das empresas que precisam... Por que eu insisto muito na questão de cultura? Não dá para uma política que geria a tua empresa no passado continuar gerindo nesse momento de transformação. Então é isso, eu acho que é procurar aqueles que têm conhecimento, porque tem muita coisa aí que está acontecendo que não vem com experiência. Então procure ajuda, procure ferramentas para transformar. Você não tem a obrigação de saber, porque até aqui a nossa cultura nos trouxe como um consumo descontrolado. Entendemos que não vai dar mais, que não tem um planeta B. Como que eu transformo? Procura quem ajuda, procura quem sabe transformar. É isso. Perfeito. Obrigada. Maravilhoso. Gente, mais meia hora, não? Ele vai te matar. Ele vai te matar. Patrícia, você já extrapolou o horário. Que isso, imagina. Ó, gente, agradeço demais a todos vocês. Saio daqui inspiradíssima, né? Tem uma frase aí que diz, né? Quando a gente ouve a frase, isso é uma gota no oceano, né? Parece que traz um lugar de pouca potência, né? De incapacidade. Eu penso no contrário, né? O oceano só é potente e incrível por conta de zilhões de trilhões de milhares de gotas, né? Então, que cada um de nós consiga sair desse encontro hoje e amanhã com esse insight de mudança, de transformação, de que somos todos agentes, né? Dá para fazer, né? É isso. Obrigadíssimo. Que honra estar com vocês. Obrigada. Quero uma foto. Eu quero uma foto. Gente, peraí. É só para quem foto? ficar até o final, né? Que vai construir com a gente esse evento de 2 dias. A Rachel, além de tudo isso que ela já faz, ela tem uma empresa de brindes sustentáveis, de materiais sustentáveis. Então, vocês vão ver a surpresa que a gente reservou para dar para vocês aí no final. Beleza? Eu quero foto. Quer foto? Isso aí. Então, falando sobre moda sustentável, mais moda, menos lixo, nós agradecemos esse painel com essas mulheres competentes. E o Paulo, né? O Paulo é o único homem ali no meio delas, olha. Obrigado mais uma vez pelo painel que vocês apresentaram no dia de hoje.